Olá pessoal, a paz do Senhor, boa tarde a todos. Estou mais uma vez aqui para compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Espero que Deus venha falar fortemente ao teu coração. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor Jesus lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, que nos diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Isso é muito importante. Todos nós passamos por dias maus, principalmente nessa fase agora que estamos vivendo, que é o tempo, que são os últimos dias da igreja na face da terra. Muitas lutas e só fica desatualizado quem não conhece a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo isso é mister que aconteça, é necessário que aconteça, que nos últimos tempos haveria, o amor de muitos esfriaria, haveria guerra, tremor de terra, ameaça, de guerra, pai contra filho, filho contra pai. E é o que nós estamos vendo se cumprir nesses últimos dias. E o que nos afeta, o que afeta a nossa geração, a doença do século é a depressão. E muita depressão tem trazido muito suicídio ou muita tentativa de suicídio. Eu estava fazendo um estudo sobre suicídio e o que traz, o que leva uma pessoa a se suicidar. Muita tristeza, profunda tristeza. E muito antes da gente ouvir falar sobre suicídio, que é um assunto muito delicado, a Bíblia já nos fala sobre suicídio. Eu vou ler algumas coisas que eu anotei aqui para que fique bem claro para você o que eu escrevi aqui, que nos diz assim: a graça de Deus vai muito além de onde nossa mente limitada e pecaminosa consegue chegar. Vou ler um pouquinho rápido para não tomar muito teu tempo. A cada 40 segundos, em média, uma pessoa no mundo põe um fim à sua própria vida. Totalizamos quase 1 milhão de mortes por ano. Em média, 32 brasileiros morrem por dia como vítimas de suicídio, e a maior porcentagem é de jovens de 15 a 24 anos. Embora as meninas tentem mais vezes, normalmente os meninos se matam mais. Falar sobre esse assunto causa vergonha, preconceito e tristeza. Esse assunto ainda é cercado de tabus. Muita gente ainda vê como um pecado sem perdão, um ato de possessão demoníaca. Por mais que isso cause mal-estar, nós precisamos ser francos e entender esse problema para se buscar uma solução. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Deus, ele nos presenteou com a vida. O bem mais precioso que temos é a nossa vida. Só Ele pode curar as angústias mais profundas da nossa alma. Diz lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. A minha vida e a tua vida é um presente de Deus. Muitas vezes o inimigo, ele tenta nos afligir, tenta nos entristecer. Todos nós passamos pelo dia mau. Muitas vezes nós acordamos angustiados, com aquela tristeza no nosso coração, com aquele peso, e a gente nem sabe por quê. Muitas vezes nós não sabemos por quê. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas são contra as potestades da maldade. Deus tem um plano, um projeto na tua vida, e o inimigo, ele vem com tudo. Qual a maior arma que ele joga contra a nossa mente? Por isso que a Bíblia diz para nós que nós temos que renovar a nossa mente. Olha lá, vamos lá, acompanhe comigo aí em Romanos 12,
e o Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso nós precisamos buscar ao Senhor constantemente, porque o inimigo nos ataca de todos os lados, ele nos ataca, ele usa pessoas da nossa própria família, ele usa pessoas da igreja para te afligir, para te derrubar, para te entristecer, mas não são as pessoas. É o inimigo, ele usa as pessoas, tanto como nos usa muitas vezes quando nós deixamos ser usados pelo inimigo para fazer algo que não agrada a Deus. Por isso que é muito importante nós termos a palavra de Deus na nossa mente, porque se nós tivermos a palavra de Deus cravada no nosso coração, no nosso interior, na nossa alma, Deus vai prevalecer. O Espírito Santo vai prevalecer, porque sempre vai ter aquela vozinha falando para você que você não é nada, que você não vai dar em nada. Deus, ele te chamou para ser mais do que vencedor, não só um vencedor, para ser mais, muito mais. Por isso é importante, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Bora aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui para eu não me perder onde eu tô aqui. Então, indo lá para o nosso estudo do suicídio. Muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, julgar esta pessoa e condená-la em extremos, e nós não podemos tomar o lugar de Deus. A Deus só cabe julgar. Porque muitas vezes a pessoa, ela comete o suicídio inconscientemente. Olha aqui, dizer que não há perdão para o suicídio é uma falácia. Ao nos depararmos com algo tão triste, precisamos tratá-lo com muito cuidado e respeito e não emitir nenhum veredito, porque a graça de Deus vai muito, 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 muito mais além do que a nossa mente limitada e pecaminosa consegue chegar. A Bíblia fala de Saul, olha só, a Bíblia fala de Saul que se viu sem saída na batalha contra os filisteus. Saul tomou a sua espada e se matou. Diz lá em 1 Samuel 31, versículo 1, 1 Samuel capítulo 31, versículo do 1 ao 5. Outro triste fato que a Bíblia registra é o de Judas, que vendo Jesus ser condenado sem reação contra os seus opressores, se encheu de remorso, amarrou uma corda ao seu pescoço e tirou a sua própria vida. Rebeldia, tudo isso por muitas vezes é por rebeldia, orgulho, culpa, remorso, covardia, medo da derrota ou das consequências dos seus erros. A pessoa erra muito, a pessoa muitas vezes ela peca e ela vai deixando aquilo minar a sua mente. Nós não podemos deixar o inimigo minar a nossa mente. A depressão, ela é um problema de saúde, sim, tem tratamento, mas é preciso pedir ajuda. Se você se sente triste hoje, angustiado, olha Davi, ele chegava a falar sozinho, porque nós que acreditamos no poder de Deus, no poder transformador de Deus, nós não somos muitas vezes entendidos pelo mundo, nós passamos por loucos. E a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não tem problema você passar por louco. Davi falava sozinho várias vezes. Ele falava assim: "Oh, minha alma, por que está abatida? Aquieta minha alma. Aquieta minha alma, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o aliviarei. Eu ainda o louvarei,
Davi conversava com a sua própria alma. Por quê? Porque nós somos uma tricotomia, né? Nós somos feitos de alma, corpo e espírito. O corpo é simplesmente, você não é o teu corpo. A doença não é tua, a tristeza não é tua, está no teu corpo. Por causa da mente adoecida, Deus deixou a medicina. Deus deixou a medicina, o nosso corpo é apenas uma gaiola. Nós somos o nosso espírito. Nós somos o nosso espírito que um dia vamos voltar para Deus. O nosso espírito, ele não morre. O nosso corpo morre, volta ao pó, mas o nosso espírito vive eternamente. Qual vai ser o seu destino quando você partir dessa terra? Com Jesus eternamente ou sem Jesus eternamente? A Bíblia é bem clara sobre isso. Deus, ele veio para nos dar vida, vida com abundância. Por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que estava sobre nós nos trouxe a paz. Ele levou e por suas pisaduras nós fomos sarados. Olha aqui, a Bíblia é linda. Ela cita vários exemplos, gente. Eu anotei muita coisa aqui porque, infelizmente, a nossa cabeça não é um computador. Aqui, ó. O Judas, ele era convencido, né? Não era convertido. Então, ele aqui, ó. Uso de drogas, álcool, desculpa, deixa eu... gente, vai ficar assim, ó, um vídeo meu, vai sair aqui umas coisas erradas, porque eu não sou perfeita, não sei editar o vídeo no meio, então vai ficar assim mesmo. E assim, ó, uma coisa que eu te falo, Deus não chamou os capacitados, Deus chamou quem quer, quem tem o chamado para ele capacitar. Tá, gente? Então, eu estou aqui com as minhas falhas e debilidades, mas eu espero que você entenda. Aqui eu já concluí o Judas, né? Falei, anotei lá que se matou, que se suicidou. Então, por culpa, né? Por causa da sua soberba, da sua rebeldia, do seu orgulho. Aí eu li outra frase aqui, né? Que já conclui aqui, que o Judas não era convertido, era convencido. Mas aqui, ó. Outro motivo do suicídio, uso de álcool, droga, também são a causa de generação, as conexões cerebrais que geram as sinapses nocivas em virtude do descontrole mental e emocional, da fissura, crise de abstinência, levam os seus consumidores a atitudes suicidas. Talvez um ato de sacrifício. Sansão, ele destruiu o templo. Ninguém sabe, né, até hoje, se foi um ato suicida, se não foi, se ele fez aquilo por vingança e tal. Cabe a Deus julgar, a Deus julgar. Eu já vi testemunho de pessoas que acordaram na madrugada em cima do costão para se jogar para o mar, e quando foi surpreendida, uma amiga surpreendida pelo seu esposo e agarrou ela. Ela tinha um problema de depressão, estava em tratamento, e de madrugada ela levantou e foi para se jogar no mar. E ela acordou sendo agarrada pelo seu esposo. Então, às vezes, o inimigo, a tua mente fica tão fraca, tão debilitada, que o inimigo entra dentro de você e ele tira a tua própria vida. Qual é o ser humano que quer se matar? O ser humano não quer se matar, ele quer acabar com a dor dele. Ele não quer acabar com a vida dele. Mas muitas vezes o inimigo entra e se aproveita dessa tua fraqueza. A Bíblia, trata sobre depressão muito antes, né, dela ser catalogada. Eu já falei aqui sobre isso lá em Provérbios 15:13. Nos diz assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Gente, a tristeza, nós não temos noção do quanto a tristeza pode nos destruir. Então não aceite, renove a sua mente a cada dia, busque ao Senhor, leia a sua palavra, louve ao Senhor. Quando você estiver triste, levanta, olha para o espelho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não importa o que fulano, o que ciclano falou de mim, não importa o que estão julgando, dizendo de mim, o que importa é que Deus sabe o meu caráter. Davi Davi maravilhoso, foi o homem, assim, um dos homens mais perseguidos da Bíblia.
Pecou, sim, pecou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem, ele falou: Jesus, Deus, por favor, não retire de mim o teu espírito. Tira qualquer coisa de mim, mas não retire o teu espírito. Nós temos que ter a presença do Espírito Santo na nossa vida todos os dias, para que ele dirija os nossos passos em todas as decisões que tomarmos. Somos falhos, somos seres humanos, sim, somos. Precisamos da dependência, nos sentir dependentes de Deus. Não ser meramente religiosos, mas nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Deus, ele precisa ser o centro das nossas decisões. Muitas vezes nós decidimos coisas por nós mesmos e acabamos pagando um preço muito caro. Então é muito importante decidirmos. Não importa se você errou, se você pecou, importa que você se arrependa. Deus, ele não suporta em ver um coração contrito. Então não importa o que você fez hoje, por que você está se sentindo assim. Deus, ele deseja te libertar. Deus, ele te ama. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Agora, Deus, ele não suporta um coração contrito, gente. Ele não suporta. Davi, ele se arrependeu no pó e na cinza. É preciso que nós nos arrependamos dos nossos pecados e não venhamos a repeti-los novamente. Não deixe que a tristeza invada a tua alma. O espírito abatido, a alma abatida traz doença, ela seca os ossos. E olha aqui, vamos mais adiante aqui que o nosso tempo é curto para não enfadar vocês nesse vídeo. Aqui, ó, Provérbios 17, capítulo 17, versículo 22, né? Que nos diz ali sobre o espírito abatido. Portanto, aqui o espírito abatido é nada menos que a depressão, causador de muitas doenças físicas, transtorno de humor. Por isso, antes de dizer que depressão é falta de Deus, entenda que essa é uma doença que pode se instalar gradualmente ou com rapidez na mente humana, dependendo da situação traumática que se sofre. O próprio Jesus sofreu fortes traumas, mesmo não sendo pecador. Gente, Jesus sofreu... Ele teve sintomas depressivos. Olha aqui, os sentimentos depressivos foram tão fortes por causa da angústia diante do maior sacrifício que um ser humano suportou por causa da condenação dos pecados de toda a humanidade sobre si. Marcos 14:34 nos diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Oh, aleluia! Deus é tremendo, ele nos deixou a palavra de Deus como guia. Os homens da Bíblia eram homens, Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem, ele entende você, ele já passou as dores que você está passando. Olha aqui, a depressão foi tão profunda, sua depressão foi tão profunda, que ele sofreu hematidrose, suor de gotas de sangue, ele suou sangue. Era tão triste, era tão profunda a sua dor. Era muito profunda a sua dor que ele chegou a suar sangue, gente. Olha aqui, mais adiante nós temos, vamos apressar aqui, Moisés, um grande líder. Em Números capítulo 11, versículo 10 ao 15. Elias, o maior profeta dos judeus, após o conflito com Acabe e os profetas de Baal. 1 Reis 19, versículo 4, né? Onde todos conhecem, onde Jezabel queria a sua cabeça. E ele estava tão triste que mataram os profetas e se deprimiu. Desejou a morte, Elias desejou a morte. Quando o anjo lhe visitou e falou: sai daí, sai, vai comer que a tua caminhada é longa. Jonas, que estava profundamente magoado com o povo de Nínive e com Deus. Jonas capítulo 4, versículo 3. Pessoas que andavam com Deus, mas que estavam tão cansadas, que preferiam que suas vidas acabassem. Às vezes a tristeza é tão profunda que as pessoas desejam que a vida acabe, mas elas não querem acabar com a vida, elas querem acabar com o sofrimento. Então nós temos que prestar atenção no nosso amigo, na nossa mãe, no nosso filho, em casa, onde quer que nós estejamos.
Se tem pessoas com esses sintomas do nosso lado, vamos ajudar, gente. Hoje em dia, um quer destruir o outro, um não pode ver o outro feliz, a felicidade do outro. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É muito mais fácil a gente chorar com quem chora, né? Agora a gente sorrir com quem sorri é difícil demais. Gente, eu fico assim apavorada. Muitas vezes você conta uma bênção para a pessoa que legal, que bênção, né? Gente, vamos parar de falsidade. Nós temos que ter o caráter de Cristo. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em união. Nós temos que nos unir. Vamos mais adiante aqui, senão vou fugir do assunto. As pessoas que se suicidam não querem acabar com a sua própria vida. Já falei isso aqui agora. Anotei tudo para eu não esquecer. Esse foi o pensamento de Moisés, Elias, Jonas e os heróis da fé. Imagina se eles pensaram em se matar, quem somos nós para não pensar, gente? Embora não atentaram contra suas vidas, eles desejavam morrer para escapar da tristeza, do sofrimento e do estresse profundo. Não queira entender tudo sobre suicídio, nem eu entendo. Pois como disse Salomão, Deus trará juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Cada caso é um caso e será julgado por um Deus que é amor, diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. Seu julgamento não é punitivo, mas é redentivo. Oh, glória a Deus! Só Ele conhece os nossos pensamentos, assim como diz lá em Salmo 139, versículo 1 ao 3, e que se interessa em salvar aquele que se havia perdido. Lucas 19, capítulo 19, versículo 10. Peça ajuda, abra o seu coração. Assim, assim é uma chance de restauração. Tratamento médico com profissional, os frutos do Espírito são imprescindíveis para viver, principalmente a gratidão e a bondade. Seja grato, seja bondoso, faça uma boa ação, renove a sua mente, viva cada dia o seu dia, porque amanhã você pode não estar mais aqui. Viva o que você tem para viver hoje. Não interessa se você não tem, se você não tem oportunidade para falar num púlpito, para falar na igreja. Você tem as redes sociais, você tem o seu trabalho, você tem no mercado, no banco, na rua. Fale de Jesus, ajude alguém, seja bondoso, faça uma boa ação. Tenha os frutos do Espírito Santo, que é a paciência, a perseverança, em primeiro lugar o amor. Gente, olha, é tremendo, as coisas de Deus a palavra de Deus é maravilhosa, e quando Deus me revela tanta coisa assim, que eu coloco tudo no papel, gente, mas eu não consigo gravar na minha mente muitas coisas. Anotei isso no papel e vim trazer essa fala para você, essa palavra que Deus colocou no meu coração, que é um assunto muito, muito delicado, que muitos já condenam, dizem, na Bíblia diz que suicida não vai subir para o céu. Aonde que está na Bíblia? Não está escrito isso na Bíblia, gente. Só a Deus cabe julgar. O único pecado que não tem perdão na Bíblia é blasfêmia contra o Espírito Santo. Para o restante tem perdão. Davi assassinou, Davi adulterou, Davi traiu e era um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu e mudou a sua vida. Não adianta você pecar hoje, pedir perdão, pecar amanhã, pedir perdão pelo mesmo pecado. Nós somos falhos, seres humanos imperfeitos, mas Deus, Ele deseja te salvar. O maior desejo de Deus é te salvar. Deus não é aquele carrasco que quer te jogar no inferno, não. Ele tá aqui. O homem é mais dura. Quem disse? Acho que o salmista disse: duro é cair na mão do homem. Melhor é cair na mão de Deus. O homem não tem misericórdia, Deus é misericordioso. Use do caráter de Deus quando você for julgar. Que a Bíblia diz que nós, lá em João, julgueis com reta justiça.
Muita gente diz assim, não julgueis para que não sejais julgado. A Bíblia diz, pode julgar, porque para nós discernirmos entre o bem e o mal, as coisas santas e profanas, nós precisamos julgar. Só que nós temos que julgar com reta justiça, com aquilo que você vê, não com aquilo que você ouve o outro falar. Muitos são condenados por olhares desprezíveis, há irmãos na igreja sendo desprezados por coisa que um ou outro fala, pelas pequenas raposinhas que um ou outro fala. Você nem conhece a pessoa, mas você acredita no que todo mundo diz. Você tem que acreditar no que Deus diz. Se você tem dúvida sobre fulano e ciclano, vai buscar Deus. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne as coisas do espírito. Quem é carnal discerne as coisas da carne. Se você tem dúvida sobre algo que você vai fazer, vá aos pés do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Mas não destrua vidas com desprezo, por causa do teu pensamento, por causa que você julga a pessoa pela aparência, ou você julga pela aquela vírgula, cifrão que alguém te contou e você acreditou. Tenha o caráter de Cristo. Cada vez que nós formos julgarmos uma pessoa, nós temos que pensar, será que Jesus faria isso se fosse no meu lugar? Será que Jesus no meu lugar teria tido essa atitude? Gente, nós não somos perfeitos. Os heróis da fé tiveram desejo de morte, desejo de morrer. Tem dia que a gente acorda com desejo de morrer, sim. Mas é matar o sofrimento, a angústia da alma. E o único que pode tirar essa angústia é Jesus. E Ele está à porta e bate. Quem abrir, Ele vai entrar e você vai cear com Ele e Ele com você. Deus, Ele veio para nos trazer a salvação, a liberdade. O véu foi rasgado, você tem livre acesso. Entra no teu quarto, conversa com Ele, porque Ele é capaz de te devolver a alegria da tua alma. A alegria da tua alma. Ele vai restaurar a tua casa, a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho, seja qual for o problema que você esteja enfrentando. Deus, Ele é fiel. Não espere estar pronto para fazer o que Deus te chamou. Tenha atitude de fazer, levante e fala, eu vou fazer sim, porque Deus não chamou capacitado, Ele chamou, Ele escolheu a muitos, Ele a muitos chamou, mas Ele a pouco escolheu. Ele escolheu quem não é para confundir os que são. Então fique na paz do Senhor, seja abençoado por Deus, levante, peça ajuda, se for preciso peça ajuda para um profissional, mas se trate, vá buscar Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te dar vitória. Eu já passei por isso, um dia eu conto, eu já passei pela depressão e Deus me tirou. Deus me tirou, o profissional me deu remédio para eu tomar. Eu cheguei, só vou dar uma pincelada aqui para o vídeo não ficar tão extenso. Eu tomei 3 dias, parece que eu fiquei grogue. Eu falei assim, Jesus, eu não aceito isso para minha vida. Joguei no lixo, não faça isso, gente, tá? É a casos e casos. Deus me deu direção específica para fazer isso. Eu joguei no lixo e nunca mais tive depressão, nem sintomas. E tinha motivos absurdos para estar no fundo de uma cama, ou para nem estar aqui hoje. Eu tive muitos motivos, mas Deus me deu a vitória. Por quê? Porque eu me revesti da armadura de Deus para suportar naquele dia mal. E você vai suportar e vai vencer em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, amém? Deus abençoe.